Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam com saúde e aqueles que vocês amam também estejam com saúde, assim como aqueles que os amam também, né? Passando aqui para dar prosseguimento ao nosso curso, né? A faculdade aí, Universidade Ibirapuera, né? Uma universidade aí que presta serviços educacionais com excelência há mais de 50 anos, não é isso? A disciplina específica, no caso nosso aí, o marketing estratégico, né? Então estou passando aqui para apresentar para vocês o tema que a gente vai discutir nessa semana, nas aulas ao vivo do marketing estratégico. A gente vai começar a entrar no ambiente de marketing, tá certo? No ambiente mercadológico para a gente desenvolver, dar prosseguimento ao nosso plano estratégico de marketing, tá? Esse é o nosso 10º encontro, a gente passou lá, a gente definiu nos primórdios, nas primeiras aulas que a gente ia fazer um trabalho prático, não foi isso? E a gente desenvolveu, aí a gente está desenvolvendo paralelo à disciplina, um plano de estratégia de marketing, né? A gente estudou já missão, visão, valores, qual seria o negócio da empresa, a gente já falou sobre análise SWOT, a gente já falou sobre a matriz BCG, né? A gente falou nas últimas aulas sobre o sistema de informação de marketing, a gente chegou à conclusão que esse sistema de informação de marketing é o que vai dar base para a conclusão do nosso problema de marketing, né? O nosso problema aí da pesquisa, né? A gente verificou lá que o marketing estratégico é uma das partes do marketing, né? A gente conceituou marketing de uma forma ampla e a gente foi fatiando o marketing assim até chegar no marketing estratégico. E na última aula a gente terminou aí para falar sobre o sistema de informação de marketing, né? E agora a gente vai falar sobre o ambiente mercadológico, o ambiente de marketing, né? Esse ambiente de marketing, quando eu falo assim, o ambiente de marketing, um estudo do ambiente de marketing, é uma análise de um estudo tanto macroambiental quanto microambiental. A gente vai discutir bastante isso na aula, para vocês não irem ou não saírem dessa aula com qualquer dúvida, tá certo? Então, o que a gente pode concluir, o que a gente vai estudar, que seria um ambiente de marketing, um ambiente a ser estudado no marketing, né? Esse ambiente a ser estudado, tido como ambiente de marketing, ele é constituído por algumas algumas forças externas ao marketing, tá certo? Que afetam a capacidade de administração, de desenvolvimento e de mantença de bons relacionamentos da minha empresa com o seu mercado-alvo, tá? Quando eu falo ambiente de marketing, a gente vai analisar o microambiente e o macroambiente. Microambiente, como eu já dei um início lá nas primeiras aulas, que eu falava assim, a gente vai estudar isso mais aprofundado lá para frente, principalmente quando a gente chegar a definir o nosso problema de pesquisa, o nosso problema da empresa, não é isso? Ou quando a gente for analisar qual é o nosso target, o nosso público-alvo, qual que é o nosso cliente, a gente vai analisar mais diretamente nessa questão de ambiente de marketing, de microambiente, de macroambiente. O microambiente são aquelas forças próximas à empresa, tá certo? São aquelas forças que afetam a empresa e diz respeito à empresa diretamente, tá certo? São aquelas forças que a empresa tem mais autonomia, tem uma maior autonomia e só depende dela, empresa, definir e estabelecer alguns objetivos, estabelecer algumas metas, ou mesmo verificar se esse ator que a gente vai estudar, por exemplo, o cliente, é mesmo o cliente da empresa, se não é, eu como empresa posso falar assim, vou modificar o meu cliente, não quero mais esse mercado como cliente, ou coisas do tipo, ou consumidor, ou fornecedor,
ou mesmo colaborador, tá certo? Perdoe, gente. Muito seco aqui em Praga, gente. Dando prosseguimento. Então, quando eu falo de microambiente, são aquelas forças que a empresa tem mais autonomia, tá certo? Para elaborar planos. Quando eu falo macroambiente, o próprio nome já diz, é um ambiente maior, né? E são esses fatores macroambientais que vão influenciar diretamente o meu microambiente, tá certo? Então, o que eu tenho como macroambiente? São aquelas forças sociais, aquelas forças maiores que afetam e influenciam o microambiente, tá? Quando eu estudo o microambiente e o macroambiente, eu vou desenhar da seguinte forma: eu vou separar o que a empresa tem autonomia para decidir sozinha, que só depende da empresa. Quando eu falo de macroambiente, é o que vai influenciar as decisões da empresa. Por exemplo, qual que é o meu target? O meu target depende de mim. Eu que vou olhar, eu como empresa, vou chegar e vou falar assim, eu quero essa pessoa como meu target. Só depende de mim. Agora, fatores econômicos, por exemplo. Fatores econômicos depende da empresa. É a empresa que vai delimitar a cotação do dólar, por exemplo? Não. Então são fatores externos que vai influenciar a empresa. Tá certo? Então, por quê? Porque esses fatores vêm do político legal, vêm da política econômica, vêm da governança estatal, tá certo? São a própria governança de tecnologia. São fatores que vão influenciar a minha tomada de decisão. Tá? Então, dentro do microambiente, a gente vai estudar a alta administração da empresa, quando eu posso trocar um diretor ou não, e o porquê que eu preciso trocar um diretor. Preciso trocar um diretor porque às vezes o diretor tem uma maneira de administrar que ele pensa que os funcionários dele são escravos, por exemplo. Né? Ele não dá nenhum tipo de contraprestação, ele não ouve os empregadores, os colaboradores dele, né? E a nova administração já nem vê mais as pessoas como empregado, né? As pessoas hoje que trabalham em alguma empresa são tratados como colaboradores e não como empregados. E aí eu tenho lá um administrador que trata todo mundo como empregado, não trata as pessoas como parte da empresa. Então tende essa maneira de administrar tende a prejudicar o próprio negócio empresarial. Então eu vou lá e afasto essa diretoria, afasto essa alta administração. Outra coisa que eu vou estudar no microambiente, questões financeiras, quanto a empresa precisa lucrar, né? Eu sei que a empresa pode lucrar de 5%, 10%, 20%, 30%. Isso depende de quem? Depende de mim, depende de eu como administrador chegar e falar assim, ó, eu quero um objetivo estratégico de marketing para lucrar daqui 3, 4 anos, X milhões todo ano. Né? Então, quando diz respeito a finanças, é a empresa que fala, né? Tipo, poxa, eu quero lucrar mais, eu quero lucrar menos. Outra coisa que a gente estuda no microambiente, quando a gente fala de microambiente, são a questão da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento para os novos serviços. Por que eu tenho que pesquisar, professor? Porque eu tenho que atender uma necessidade humana. Lembra marketing? Atender uma necessidade ou um desejo humano? Aqui, entendeu? Tem que analisar e tenho que pesquisar para desenvolver produtos ou serviços para atender a necessidade, para atender os desejos de alguém. Esse alguém, eu quero que esse alguém, esse meu target, né, esse meu público-alvo, desempenhe qual papel? Compras, adquira o meu produto. Então também quando eu analisar o microambiente, eu tenho que analisar compras. E quando eu analiso a questão de compras, quantas pessoas vão comprar, eu tenho que ver também a minha linha de produção, que tipo de administração que eu vou utilizar na linha de produção empresarial, que tipo de tecnologia eu vou implantar naquela linha de produção, tá certo? Isso vai impactar no meu setor de contabilidade,
né? Eu tenho que fazer um ambiente contábil que seja frutífero, vamos dizer assim, que não me dê prejuízo. Eu tenho que instalar algumas máquinas, eu tenho que fazer uma linha de produção contínua, e essa linha de produção tem que me dar um certo retorno, tá certo? Quando eu falo também na questão da linha de produção, tem que produzir mais para uma determinada sociedade, só que é a minha própria empresa que vende para o consumidor final, às vezes pode ser que não. Se não for a minha própria empresa que venda para o consumidor final, o que eu tenho que estudar como questão de microambiente? Os intermediários de marketing, tá certo? Quem são os intermediários de marketing? A minha empresa produz laticínios, por exemplo, produz produtos de laticínio. Para quem que eu vou vender? Eu vou vender laticínios para as pessoas de porta a porta? Não, eu vou repassar para um varejista, né? Então, dentro daquele setor varejista, eu começo a analisar. Vou vender para a cadeia A, vou vender para a cadeia B, vou vender para a cadeia C. Então, depende de mim. Eu que falo assim, eu quero vender para esse hipermercado e não quero vender para o outro hipermercado. Por quê? Porque o hipermercado A me dá uma rentabilidade maior, tá certo? E por que ele me dá uma rentabilidade maior? Porque os meus clientes, o meu consumidor final, vai buscar maior quantidade de produtos nesse mercado varejista. Então eu tenho que fechar um contrato com essa pessoa, com esse varejo. Logo, esse varejo é o meu cliente. O meu consumidor final eu tenho lá, que foi para quem eu desenvolvi o meu produto. Agora o meu cliente que consome o meu produto, que tira o produto da minha fábrica e faz com que esse produto chegue até a mesa do consumidor, produto ou serviço, é o meu varejista. Esse varejista, ele não é o meu cliente final, ele não é o meu consumidor final, perdoe-me, ele é o meu cliente, tá certo? Quando eu produzo, quando eu sei qual é o meu produto, que tipo de tecnologia eu fiz, para quem ele é destinado e que tipo de varejo, olha que interessante, eu estou definindo também os meus concorrentes, tá certo? Então depende da empresa falar, eu quero essa pessoa, essa empresa como concorrente ou a outra empresa como concorrente. Vamos dar um exemplo simples. Eu pego e começo a lançar um produto e eu sou uma empresa de pequeno porte. Eu lanço um produto, águas engarrafadas. Se eu sou uma empresa de pequeno porte e vou vender água, os meus concorrentes diretos são as empresas de pequeno porte que vendam água. Se eu for vender refrigerantes, sou uma empresa de médio porte e vou vender refrigerante, os meus concorrentes são empresas médias que também vendem o mesmo produto que eu. Esses são os meus concorrentes diretos. E os concorrentes indiretos, professor? Os concorrentes indiretos são empresas de grande porte, que têm um volume de negociação maior, e as empresas de pequeno porte, que atendem a comunidade mais situada nas metrópoles ou mais em situações, em segmentos específicos de mercado, por exemplo, em algumas zonas rurais ou em algumas zonas urbanas, coisas do tipo, tá certo? Quando eu vou fazendo isso, selecionando os meus concorrentes, eu também estou selecionando o meu público, tá? Para quem eu desenvolvo o novo serviço, é o meu público. Esse público eu quero que vocês entendam que é o meu consumidor, é o meu público-alvo final. Isso tudo que eu falei é de microambiente, que a gente vai analisar na aula ao vivo. E agora, professor, o macroambiente. Da outra parte da matéria, a gente vai falar sobre macroambiente. E lembra, são fatores externos que influenciam o microambiente. Não é a empresa que tem autonomia, a empresa é subordinada, entre aspas, às regras de mercado. Lá estão as regras demográficas. Que são regras demográficas, professor? As regras demográficas, regras econômicas, regras naturais, tecnológico, cultural, político, né? São fatores que influenciam isso, tá certo?
vamos mais diretamente falando, o que seria, para vocês entenderem que a gente vai discutir, o que seria fatores demográficos? É o próprio fator que influencia o consumidor. Então eu tenho que monitorar no fator demográfico a população em termos de idade, em termos de sexo, em termos de raça, em termos de ocupação, localização e outras características. Por que eu coloco outras características? Quando eu falo idade, gênero, raça, ocupação, localização, condição socioeconômica, onde mora, quantidade de pessoas por casa, sabe? Faixa etária, tudo isso eu consigo visualizar, tá? Mas também no fator demográfico a gente tem uma outra parte que vai ser estudado no comportamento do consumidor, que é como a pessoa se ambientaliza, como ela pensa para consumir, do que ela precisa, quais os desejos dela. Então eu tenho que verificar quais as atitudes comportamentais desse meu público-alvo, tá certo? Dentro do fator econômico, eu vou estudar são todos aqueles fatores, eu vou estudar os fatores que atuam dentro do padrão de dispêndio, né? De poder financeiro, daquele poder de compra da pessoa. Então quanto sobra para a pessoa investir, quanto sobra do salário da pessoa, da economia que a pessoa tem para investir no meu produto. Ah, professor, dá um exemplo. Um ovo de Páscoa, a gente acabou de passar pela Páscoa, né? Ah, um ovo de Páscoa de R$50, vamos dizer, é caro ou é barato? Vai depender da classe socioeconômica social que o indivíduo está inserido, né? Porque ele vai comprar o ovo de Páscoa de R$50 depois que ele pagar todas as suas contas. Então eu tenho, vamos dizer assim, uma reserva líquida de 300 ou R$400, né? Que eu poderia colocar num banco, que eu poderia colocar na poupança. Não é investimento, mas vamos dizer que eu poderia guardar aí R$400, R$600 na poupança. Dentro desses 460 ou R$600 é que eu vou tirar os R$50. E aí vocês vão olhar e falar assim, não, dentro de 600 a pessoa pode guardar 550. Então meu ovo de Páscoa, professor, ele está acessível, né? Agora, e a pessoa que ganha não menos de um salário mínimo, mas ganha até um salário mínimo, 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos? E aí a gente vai começar a verificar, fazer aquele cálculo. A quanto a pessoa gasta para moradia, para se manter, água, luz, telefone, internet, aluguel, coisas do tipo. Quanto a pessoa gasta para se locomover, Uber, transporte público, carro particular, combustível, quanto a pessoa gasta para se vestir, quanto a pessoa gasta em educação, quanto ela paga na faculdade. E aí eu verifico que dentro desses 3 salários mínimos a pessoa tem que tirar uma porcentagem para fazer todos esses pagamentos, tá? E aí vai sobrar quanto no final do mês? Às vezes nem sobra, às vezes falta. E aí, R$50 é caro ou é barato um ovo de Páscoa? Extremamente caro, né? Então esses são os fatores econômicos. Quando a gente analisa esse ambiente de marketing, a gente precisa ter essa fundamentação, mais precisamente a classe socioeconômica, tá certo? Fatores naturais. Professor, o que seria fatores naturais? Fatores naturais são aqueles recursos mesmo naturais que o profissional de marketing ele usa como insumo para produzir aquele produto. Vou lá, vou produzir um ovo de Páscoa. Da onde eu tenho que buscar o cacau? Ah, eu tenho que buscar o cacau, professor, lá em Ilhéus, lá na Bahia. Quanto vai custar para vir de lá para cá? Será que a fazenda de cacau que eu busco, esse meu insumo para a produção do chocolate, ela tem todos os selos do INME, todos os selos da Embrapa, atende toda a questão legalista? Será que é uma fazenda sustentável, tá certo?
Outra questão que eu tenho que analisar também no ambiente de marketing, fator tecnológico. O que é o fator tecnológico? São aquelas forças que criam novos produtos e novas oportunidades de marketing. Como assim, professor? Imagine que eu tenho uma máquina que consegue fazer o processamento de uma quantidade maior de cacau para produzir um maior número de chocolate e aumentar a minha produção de chocolates em X toneladas. Né? Eu tenho que investir nessa máquina. Por que eu tenho que investir nessa máquina tecnológica? Porque se eu não investir, o meu concorrente vai investir e ele vai atender o mercado de uma forma mais satisfatória. Por exemplo, se as pessoas forem influenciadas pela questão preço, esse meu concorrente ele vai ganhar na quantidade, ele vai vender o produto dele mais barato, só que ele vai entregar uma quantidade de produto muito grande, muito maior que a minha no mercado. Logo ele vai ganhar no volume de vendas, tá? Ele vai, ao invés que eu, na minha concepção, na minha humilde empresa de chocolate, eu vou vender lá 3, 4 toneladas por mês, a minha concorrente que investiu nessa tecnologia vai vender 3, 4 vezes mais, 20 toneladas, 25 toneladas a mais que eu. Tá? Por quê? Porque consegue processar o chocolate de uma forma mais rápida, com uma qualidade melhor, e aí vai repassar para o consumidor isso. Tá? Uma outra questão que a gente vai analisar no ambiente de marketing, também numa questão macroambiental, é o político legal. O que eu posso fazer? São as leis, né? São aquelas exigências governamentais e grupos que pressionam, que faz essas pressões, que influenciam ou limitam várias organizações ou até mesmo um indivíduo em uma sociedade. Tá? Então, o que a lei determina que eu tenho que produzir, como eu tenho que produzir, a que prazo eu tenho que produzir, se eu produzir de uma forma inadequada, a quais sanções eu tenho que me submeter, tá certo? Então são fatores externos que vão influenciar na minha microeconomia, tá? Uma outra questão, a questão cultural, que a gente vai estudar, a questão cultural, são instituições culturais, né, instituições e outras formas também que afetam os valores básicos do indivíduo, que afetam as percepções do indivíduo, as preferências do indivíduo, o comportamento de uma sociedade de uma forma geral. Tá? Porque o que é cultura? Qual é a cultura de um povo? Né? A cultura de um povo é o que diferencia esse povo dos demais povos. Por isso que eu sempre falo que não existe ser humano no mundo que seja um ser humano sem cultura. Existe ser humano que tem culturas diferentes. É que a gente tem mania de falar assim, a pessoa de 1900 e 500, quando os portugueses aqui chegaram, os índios eram sem cultura. Peraí, não era sem cultura, ele era sem cultura europeia, mas aqui tinha uma cultura indígena, tá certo? Então, eu não posso chegar e verificar, impor o meu produto, impor o meu serviço em um mercado que já tem uma cultura pré-estabelecida, uma pré-definida. Eu não posso fazer uma aculturação mercadológica, isso não existe. Eu tenho que analisar e eu tenho que fazer produtos ou serviços para aquele nível cultural. Quer um exemplo? Questões de pizzas, né? A gente verifica São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma metrópole, é uma megalópole, vamos dizer assim, que consome muita pizza. Mas quando consome pizza? Qual que é o maior número de incidência para o consumo de pizza? De sexta, sábado e domingo à noite. Não tem São Paulo não tem o povo paulistano, não tem uma cultura de consumir pizza, por exemplo, no almoço. Raramente a gente verifica
o povo paulistano comendo pizza no almoço, né? Salvo algumas exceções, mas essas exceções não são todos os dias. Diferente do norte-americano, de outra megalópole como Nova York, né? Onde o maior consumo do mundo de pizza é em Nova York. Mas por quê? Porque eles consomem pizza durante os 7 dias da semana, não só no período noturno, como também no período matutino, né, no almoço. Aqui em São Paulo é só grande parte do consumo é no período noturno. E aí quando eu trago uma marca forte de uma pizzaria dos Estados Unidos, de Nova York, para penetrar no mercado brasileiro, especificamente em São Paulo, porque eu olho e falo assim, nossa, tem os paulistanos, eles consomem muita pizza, mas olha que interessante, eles não consomem durante o dia, né, no almoço. Então eu vou querer esse nicho de mercado que não consome pizza durante o dia. Eu vou chegar e vou implantar o meu produto lá e vou tentar mudar a cultura. Você vai tentar mudar a cultura de um povo para consumir o seu produto durante 7 dias por semana na parte na parte vespertina? Você vai mudar a cultura de um povo? É muito difícil, né? E aí quando você faz isso, é uma estratégia de marketing errada, tá certo? Por quê? Por que é errada? Porque a cultura não se muda e você não consegue fazer uma aculturação, né? E sabe por que muitas das empresas dão, vou colocar entre aspas, dão esse tiro no pé? Por causa do modismo. Sabe o modismo? O que é o modismo? Ele é uma cultura de curta duração, aquela cultura que tem um prazo certo, tá certo? Para ter início, meio e fim. É como se fosse o desconhecido, né? O desconhecido é um modismo. Vamos analisar um modismo aqui em São Paulo que teve, que todo mundo achou que seria a nova invenção do milênio. Sabe aquelas duas rodinhas em linha, que fica uma rodinha na frente, uma atrás, e aí tem uma ripa no meio, que lá atrás a molecada brincava, que chamava patinete? Então, algumas empresas vieram para o Brasil, mais especificamente para São Paulo, e todo mundo adorou aquilo, né? Só que daí não estudaram a cultura. O brasileiro, o paulistano, não anda de patinete no dia a dia. Ah, mas a gente trouxe os patinetes e foi um impacto de vendas enorme. Será que é cultural isso? Ou será que é um modismo que as pessoas apenas estão buscando o desconhecido para falar assim, nossa, eu sou legal, né? Eu sou tipo pra frente, eu estou fazendo algo diferente, né? Isso é moda, todo mundo antes olhava, se falava assim, você passava principalmente no centro de São Paulo, vou pegar onde eu trabalho, na Avenida Paulista, você passava na Avenida Paulista, todo mundo andando de patinete, executivos de patinete, você falava assim para a pessoa, quando você encontrava a pessoa no escritório, o que você achou do patinete? Nossa, super legal, acho que vai bombar de vender, isso não sai mais desse mercado. Aí você olha e fala assim, não sai mais do mercado, eu acho muito difícil, porque a cultura do brasileiro não é assim de usar esse patinete. E tem um outro problema também, né? E a sociedade? Aonde eu vou deixar esse patinete? Será que não vai atrapalhar as pessoas eu deixando esse patinete em qualquer lugar? Quer ver uma outra cultura? Eu tenho uma diferença social muito grande. Eu tenho uma criminalidade muito grande. Onde eu vou deixar esses patinetes? Será que esse patinete não vai ser furtado, roubado, ou coisas do tipo, danificado? Eu pensei nisso. E aí? Não é porque em Nova York deu certo, em Londres deu certo, em Sydney deu certo, em Auckland deu certo, que aqui em São Paulo vai dar certo. Eu tenho que analisar. Você fala assim, professor, mas no começo deu certo. No começo deu certo. Por quê? Porque era um modismo. A tendência do modismo é sair de moda. Hoje eu estou na moda, amanhã eu não estou na moda, né? Então, eu tenho que analisar isso.
E eu só tomei essa decisão porque eu analisei uma tendência mal explicada. Né? E o que vem a ser essa tendência? Né? Tendências são as previsões do futuro, né? Aquelas previsões que tendem a ser duradouras. No caso dos nossos patinetes, não foram duradouras. Se não foram duradouras, acaba caindo no modismo, tá certo? Agora, quando são duradouras, aí sim são tendências. Então, tende-se a aquele povo, aquela cultura, tende-se a consumir esse produto, que é um exemplo de produto que foi uma tendência, e a gente verifica que até hoje está aí firme e forte, micro-ondas. Né? Antigamente a gente tinha lá fogões de lenha, depois a gás, depois o gás foi canalizado e agora a gente tem micro-ondas, né? Todas as casas hoje têm um micro-ondas, depois ou algum aparelho semelhante a esse, tá certo? Então isso é o que? É uma tendência, mas por que é uma tendência? Porque a sociedade veio caminhando para esse desenvolvimento. A sociedade não tinha mais tempo, tá pessoal? A sociedade não tinha mais tempo para ficar cozinhando ali, para ficar esperando, então já compra praticamente pré-pronto. Então eu vou lá, compro, já coloco no meu micro-ondas, dali 2, 3 minutos sai lá uma bela lasanha e coisas do tipo. E até a gente verifica que as lasanhas, existem algumas empresas que às vezes verificaram um problema e falaram assim, a lasanha no meio ela fica crua, ela fica mais fria, então corta o meio, tira o meio, e aí a gente vê o produto modificado para atender as necessidades da pessoa, tá? Então a gente vai estudar o ambiente de marketing essa semana, tá? O ambiente de marketing no que tange aí o microambiente e o macroambiente, para a gente começar já a entrar no estudo do comportamento do consumidor e no nosso target, tá certo? E aí a gente vai analisando e vai chegando, apresentando para vocês a que pé está o nosso trabalho que a gente está desenvolvendo junto, tá certo? Então, essa é a apresentação do tema, só o tema que a gente vai discutir em aula, tá? Então, espero vocês na aula dessa semana. Um grande abraço, um grande beijo, se cuidem aí, tá certo?